Então, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu na aula passada, sobre esse tema, né? O que é a fé? E na aula passada a gente leu Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, né? Eu até tinha colocado aqui, você abriu aí, Rafa? Hebreus 11, 1? Abri. Lê aí. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito do que não se vê. Legal, essa versão é um pouquinho diferente, né? Mas, assim, na versão que está na minha mente, né, é aquela ideia, é a ideia mesma, né, só muda as palavras. Que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção ou a prova, né, dos fatos que a gente não vê. Então, nessa frase, a gente já tem três questões importantes sobre a fé, né? A fé é uma certeza, uma convicção, ou seja, não é uma emoção, não é uma coisa que eu sinto a fé é uma certeza, é uma convicção, né? Segunda coisa, a fé, ela não está fundada em uma prova visível, né? Por isso que ela é das coisas que se esperam, né? E de fatos que não se veem, então ela não está fundamentada em uma prova visível, né? Mas a fé, ela não ignora a realidade, né? Ela é a convicção de fatos. Então, ela não ignora a realidade, mas ela está ancorada em uma realidade maior, que é o próprio Deus, né? Então, essa frase resume bem a fé. Ela é a certeza das coisas que ali se esperam e a prova de fatos que não se veem, né? Ficou claro essa parte, gente? Relembrando aí? Todo mundo pegou? Beleza, beleza? Então tá, vou continuando aqui, hein? Então, a gente viu que a fé, ela tem três aspectos importantes, que é o conhecimento, a crença e a confiança. A gente viu que o quê? A primeira coisa, ninguém crê no que não conhece. Então, a fé, como é que a fé começa na gente? Quando a gente ouve quem Deus é, o que que ele fez em Cristo. É justamente o texto que a gente leu na aula passada, que eu tinha até pedido para o Henrique aqui, mas como o Henrique não está aqui, mas é aquele texto de Romanos 10, 17, que diz o quê? A fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço sobre o que Cristo fez, quando eu ouço as verdades do Evangelho, aquilo ali é a porta de entrada para a fé no meu coração. E depois que eu ouço a mensagem do Evangelho, vem um segundo passo, que é o quê? O crer, né? E não basta eu ouvir, eu preciso também crer que isso é verdade, né? Não adianta só ouvir as coisas e não crer. Então, com a minha mente, eu vou o quê? Eu vou crer que essas coisas são verdades. E eu posso buscar conhecer mais o Evangelho, eu posso ver se é verdade mesmo, ir atrás, conversar com pessoas e tudo. Mas existe um processo em que eu preciso decidir crer, né? Então, a mente, ela prossegue em crer essas coisas, e a alma crê que existe um Deus que ouve, um Deus que sabe, um Deus que fez tudo isso. Então, depois que eu conheci, que eu ouvi falar sobre o que Deus fez, e que eu criei com a minha mente, com o meu coração nessa verdade, vem o ponto mais importante, que agora é o quê? É a confiança, né? Ou seja, a fé, ela não é uma coisa cega, porque ela começa com conhecimento. Primeiro eu preciso conhecer sobre Deus. Ela também não é uma coisa assim, aleatória, que crê em coisas estranhas. Não, ela acredita em fatos seguros. Existia um judeu chamado Jesus, há 2000 anos atrás, que viveu, que morreu crucificado, mas esse homem, esse judeu de há 2000 anos atrás, era o próprio Deus que veio ao mundo. O Verbo se fez carne. Então, e ele foi visto por muitas pessoas, as pessoas escreveram sobre ele, falaram sobre ele, seguiram ele, deram a vida por ele. Então, assim, a gente não está falando de uma coisa especulativa, uma ideia, não. São fatos seguros, né? A nossa fé, a fé cristã, ela está baseada em algo histórico.
Não é numa coisa aleatória, é histórico a nossa fé, né? E outra coisa importante também, que a fé não é uma coisa que é impraticável, uma coisa gigante, que só algumas pessoas tiveram. Não, eu não preciso fazer nada espetacular para me chegar até Deus, né? A gente até leu, eu tinha colocado aqui para Evelyn, eu não sei se ela abriu, mas acho que nem precisa ler, porque eu estou só relembrando, né, a aula passada, mas é um texto que diz que a gente não precisa subir até os céus para encontrar a Deus, né? Basta que o quê? Que eu ouça e que eu creia na mensagem, né? É o exemplo que a gente deu lá, lembra o exemplo do cego, né? A pessoa, quando ela não enxerga, ela crê que existe alguém que sabe o que é enxergar, né? E ela vai segurar na mão dessa pessoa e essa pessoa vai guiar ela. A fé é assim também. Eu seguro na mão de Cristo, mesmo que eu não enxergue bem, mas eu sei que ele enxerga, eu sei que ele quer o meu bem, eu sei que ele quer o meu melhor. E aí eu confio e sigo a ele, né? Então, a gente viu isso na aula passada. E aí a gente terminou a aula passada, o quê? Se a fé é confiar, por que que Deus escolheu a fé como meio de salvação? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Por que que Deus escolheu a fé, né? Deus poderia ter escolhido outras coisas para ser o meio de nós sermos salvos, mas ele escolheu a fé. E a gente vai ver isso, o porquê disso hoje. Beleza? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Interajam aí para eu saber. Tá. Então, beleza. Então, uma vez que a gente já sabe o que é a fé, por que que Deus escolheu a fé, né? E o texto-chave para a gente entender isso está lá em Romanos 2, de 8 a 9, né? Mas antes da gente ler o texto 2 de Romanos, de 8 a 9, eu quero que a gente leia o capítulo inteiro do 2. Então, eu quero que alguém leia o 2, os de 1 a 3, o Efésios 2, né, de 1 a 3. Eu coloquei quem para ler? A Sofs. Lê aí, Sofs. Já vou, peraí. É o 2, né? Efésios 2, de 1 a 3. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Olha só, esse texto é um dos textos, esse Efésios capítulo 2 é um dos textos mais importantes da Bíblia, de toda a Bíblia, Efésios capítulo 2. E ele começa esse texto, né? Quando você estuda o livro de Efésios, você vê que Paulo, ele está explicando para os Efésios e para nós, né, que Deus tem um plano eterno, né, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, e no capítulo 2 ele está começando a explicar como que nós somos inseridos nesse plano, né, como que nós entramos nesse plano que Deus criou na eternidade, né. Então, Paulo começa mostrando o tamanho do nosso problema, né, qual é o problema que nós tínhamos, né? Então, Paulo vai mostrando, ó, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, né? Enfim, que vocês estavam e tudo mais, andando, fazendo a vontade da carne. E ele fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, a gente não era filho de Deus. A gente era filho da ira, né? A gente era merecedor da ira de Deus. E aí agora vem uma parte, um dos textos mais bonitos, que é o do 4 ao 7, o Efésios. Que quem ficou de ler? Ah, lê aí, mãe. Efésios 2, de 4 a 7. A Tia Bel saiu. Bom, então, eu vou ler aqui e vocês prestem atenção, ó. Efésios 2, de 4 a 7.
Então, Paulo falou do tamanho do problema, que a gente estava morto, que a gente estava separado de Deus, que a gente tudo mais. Aí ele fala agora, ó, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele, com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, a partir do 4, Paulo começa a dizer o que Deus fez acerca da nossa condição. Então, ele viu a nossa condição de morto espiritualmente, separado de Deus e tudo, e ele teve compaixão, ele teve misericórdia de nós, né? Não por causa de algo bom que a gente fez, porque a gente era legal, era bacana, não, mas por causa do seu amor. O amor de Deus levou ele a ter compaixão de nós, né? E por isso que a gente que estava morto, separado de Deus e tudo mais, nós fomos aproximados de Deus. E a gente que estava morto, a gente foi vivificado, a gente foi ressuscitado, aí a gente foi assentado em regiões celestiais. Tudo isso são coisas muito profundas, né? Enfim, a gente não está estudando Efésios agora, mas é algo que depois eu acho que a gente pode até parar para estudar, porque é muito bonito, né? Muito profundo. E aí ele fala isso, e aí ele chega no versículo que a gente, que é o tema dessa aula de hoje, né? Que é os versículos 8 e 9 de Efésios, que é quem ficou de ler. Ah, o Jean. O Jean não entrou hoje. Então eu vou ler de novo, e eu espero que vocês prestem bastante atenção. Olha só, Efésios 2, de 8 a 9, ó. Ele termina o 7 dizendo o quê? Para mostrar nos séculos vindouros a riqueza, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Acabou o 7, começa o 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É só até aqui. Então, vou repetir. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Quem já tinha ouvido esse texto? Quem já tinha? Não tinha, Sofs? Não, tinha não. Não? O restante aí, alguém já tinha ouvido esse texto? Pois é, gente. Então, eu espero que vocês estejam aí, hein? Olha só. Esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Vocês têm que prestar muita atenção nisso, por quê? Porque às vezes a gente se confunde muito com como funciona a fé, como eu sou salvo, como que essas coisas acontecem, né? E esse texto deixa bem claro isso. Ó, nós somos salvos pela graça. Isso é algo importante. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça. A graça, vocês sabem o que é, né? Quem lembra do que a graça é? Fala aí. A graça é um favor. É um favor de Deus pra gente? É um favor imerecido. Guardem bem essas palavras, ó. Favor imerecido, um favor que eu não mereço. Isso é graça, né? É igual você chegar e dar, sei lá, você viu uma pessoa na rua e deu R$ 100. É um favor imerecido. A pessoa não merecia, ela não fez nada para receber aquilo. Então, é um favor imerecido. O nome disso é graça, né? Então, graça é quando eu recebo o que eu não mereço. E o que é a misericórdia? Quando eu deixo de receber o que eu mereço.
Então, quando Deus age com misericórdia para com a gente, é quando o quê? Os nossos delitos e pecados mereciam o quê? O salário do pecado é a morte. Mereciam a morte. Então, quando o Senhor tem misericórdia de nós, é quando ele não nos dá aquilo que a gente merece, que é a morte. E quando ele age com graça para com a gente, é quando ele nos dá aquilo que a gente não merece, que é a salvação. Então, eu deixo de receber uma coisa e ganho outra, né? Então, é a graça e a misericórdia de Deus. Essas duas coisas andam juntas, né? Então, olha só o texto. Vocês são salvos pela graça. É um favor de Deus. Só que olha o quê? Por meio da fé. Então, a fé em quem Deus é, a fé em tudo isso que a gente tem falado sobre Deus, sobre tudo isso, quando eu creio nisso, essa fé me torna participante dessa realidade de Deus. A fé é essa confiança segura, é essa certeza de que Deus fez essa obra e que eu posso ser parte dela, né? Então, a fé, e outra coisa, a fé nos faz o quê? Rejeitar a autojustificação. Eu achar que eu mesmo, pelo meu mérito, pela minha capacidade, por alguma coisa, eu mereço alguma coisa de Deus. Não, a fé me faz o quê? Reconhecer que é pela graça e me faz receber com gratidão o quê? O que Deus já fez em Cristo. Porque nós não conseguimos contribuir para a nossa salvação. Você viu que lá no início ele começou falando que nós estávamos mortos? A pessoa, quando está morta, ela não faz nada, ela não tem. O morto não vai reagir, o morto não vai fazer nada, entendeu? Então, a salvação é um presente de Deus. Por isso que não existe como você ser orgulhoso com a sua salvação. A graça de Deus exclui qualquer orgulho humano. E ela nos leva o quê? A graça nos leva a nos gloriarmos no Senhor, não em nós mesmos, não na nossa capacidade, no nosso mérito, em alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer. É pela graça, por meio da fé. E ele fala, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é uma graça que Deus nos dá. Até mesmo a fé vem de Deus, né? E ele deixa bem claro, não é por obras, não é por algo que eu faça, para que ninguém se glorie. E agora, algo que precisa ficar bem claro, gente, a questão de que o quê? A graça, ela é a fonte. É a graça que limpa, é como se fosse uma fonte de água mesmo, né? A graça é a fonte de água da vida. Então, ela mata minha sede espiritual, ela limpa minha sujeira espiritual, ela me sara. A graça é a fonte, né? O favor de Deus. Esse é a fonte da nossa salvação, de tudo. Só que o quê? A fé, o que é a fé? A fé é como se fosse um cano, um canal. A fé é como se eu botasse um cano lá na graça de Deus, na fonte da água da vida, e eu ponho esse cano, eu aponto para mim, e a outra ponta desse cano eu coloco lá, na fonte eterna. Então, a água não vem do cano. O cano não produz nada. A fé por si só, ela não produz. O cano apenas conduz, né? Então, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual a graça de Deus chega até mim, né? Não é por causa da minha fé, da fé que eu sou salvo, mas é por causa da graça que eu recebo através da fé. É como se um exemplo aqui, por exemplo, a mãe chega e fala assim: filho, vem cá pegar uma maçã para você comer. Enfim, aí o menino vem e estende a mão para pegar a maçã. Então, assim, a mão da criança, né? Ele estendeu a mão para pegar. A mão, ela não cria a maçã, ela não altera a maçã, a mão não faz nada, a mão só pega a maçã. Então, a fé é parecido. Ela é a receptora da salvação, né? A fé não quer produzir salvação, a fé não, a fé só recebe a salvação, né? Por isso que o quê? A fé é eu estender a minha mão e segurar em Cristo. Cristo é o Salvador. Cristo é quem tem o poder, a graça de Deus. A fé é só o quê? É só eu
é o segurar, é o cano, é o meio através do qual a graça salvadora de Deus chega até mim. E aí vem uma pergunta, né? E por que que não é por obras, né? O texto que a gente viu. A gente é salvo por meio da fé e tudo, não por obras, né? Justamente porque o nosso coração, ele gosta do mérito, né? Ele quer participar da glória, ele quer achar que ele participou, que ele se salvou. A gente quer achar que fez parte da nossa salvação, que a gente tem alguma coisa e tudo. Mas Deus escolheu a fé justamente porque a fé exclui o orgulho. Já pensou se Deus dissesse assim, não, agora ninguém vai ser salvo pela fé, agora vamos ser salvos por obras. Então, imagina o orgulho que daria aquela pessoa que faz tudo certinho, não sei o que e tal, aquela pessoa, nossa, aquele ali é o super salvo, porque, meu Deus, pelas obras ele tá outro, e o outro que tá ali lutando, que tá não sei o que, nossa. Aí imagina o orgulho que aquele que faz tudo certo não ia sentir por aquele que está tentando fazer, sabe, lutando e tudo mais. Por isso que o quê? Não é por obras, porque não tem orgulho, não tem nada. A mão, por exemplo, não tem. A criança não merece a maçã da mãe, assim, ele não fez nada para merecer a maçã. Foi a mãe que chamou ele, filho, vem cá pegar a maçã. Aí ele estendeu a mão e pegou a maçã. Não tem um mérito, não tem uma coisa, sabe? Por isso que Deus escolheu a fé, porque a fé, ela mata o orgulho, né? E ela alimenta a gratidão, né? Porque não é por obras, não é por algo que eu fiz, é por algo que Deus fez. E quando eu creio naquilo que Deus fez, eu recebo os benefícios da obra de Deus em mim, né? Não porque eu sou bom, não por alguma coisa, mas porque eu creio em Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus. Deu para entender até aqui? Como é que tá aí, gente? Estão ouvindo? Estão aí? Estão tão caladinhos? Tudo certo por aí? Então, beleza. Então, beleza. Continuem aqui. Bom, o terceiro e último ponto, que é um dos mais importantes também, é o quê? A fé, ela também cria uma ligação real nossa com Deus, né? A fé nos põe em conexão com Deus. E é isso que nos salva. Olha só que exemplo legal esse aqui. Eu peguei de uma ministração sobre fé de um pastor muito bacana. Ele falou assim, ó, ele deu um exemplo. Teve um bote, né, um barquinho que ele naufragou nas cataratas do Niágara. Alguém sabe o que é essas cataratas do Niágara? Ó, deixa eu pegar aqui, eu vou mandar a foto aqui, ó. Vou mandar a foto aqui deixa eu ver se eu consigo mandar. Ah, acho que eu não consigo. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Uhum. Estão vendo? Essas aí são as cataratas do Niágara, ó. É uma cachoeira gigantesca que cai. Quem cai aí já era, tá perdido, não tem nem o que fazer. E aí ele contou a história de que o quê? Uma, uma, um bote naufragou, né? E o pessoal estava nesse lugar aí nas cataratas. E aí, duas pessoas que estavam ali no bote, eles estavam sendo arrastados e eles iam cair naquele precipício ali. Eles iam cair lá. E uma pessoa que estava na margem, ela viu o barco afundando e o que que ela fez? Ela jogou uma corda. Era uma corda pequena, até fina assim, né? Mas ela jogou a corda e os dois conseguiram segurar naquela corda, né? E um deles segurou na corda com toda a força mesmo e ficou ali. E aí o outro, o que o outro viu? O outro também estava segurando na corda, mas quando ele olhou para o lado, ele viu um tronco bem grande assim, que estava passando e flutuando, né? Aí ele falou: caramba, olha o tamanho desse tronco, que tronco forte, ele vai me sustentar aqui, essa cordinha é o tamanhozinho dela. Aí ele soltou a corda e pegou no tronco, né? O tronco era maior, era melhor, enfim, ele podia ficar em cima do tronco, né? Mas, obviamente, o tronco caiu no abismo, né? Caiu lá
no negócio. Por que que o tronco caiu? Porque não tinha um vínculo entre o tronco e a margem. Ué, o tamanho do tronco não importa o tamanho do tronco. Por quê? Não teve proveito. Podia ser um tronco do maior do mundo. Mas se esse tronco não tivesse, de alguma forma, ligado na margem, não ia adiantar de nada. Era necessário que alguma coisa que vinculasse aquela pessoa até a margem. Aí ele estaria seguro. Então, exatamente esse exemplo é exatamente o que eu falei. Quando um homem ele confia nas suas próprias obras, ele acha que ele é bom, ele acha que ele faz as coisas, não sei o que e tal e tudo, e ele acha que ele é o salvador dele mesmo, essa pessoa não tem como ser salva. Por quê? Porque não tem uma união entre Cristo e ele. Ele está segurando no tronco dele mesmo. Ele quer ser a própria salvação. E o destino daquele que tenta se salvar é o abismo, é o fim, entendeu? Mas o quê? A fé, muitas vezes, embora ela pareça ser uma corda, às vezes, fina, né? Enfim, parece ser uma coisa assim, mas o importante é quem está do outro lado segurando a corda, né? Quem está na margem lá, e quem está na margem é o próprio Deus. A corda da nossa fé, ela está amarrada na mão de Deus, do outro lado da margem. Por isso que a fé nos une a Deus, né? Então é importante a gente entender que às vezes não é o tamanho da fé que salva, né? Assim, às vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa tem uma fé gigante, não sei o quê. Mas não é o tamanho da fé o mais importante. O mais importante é onde essa fé está ancorada. Porque mesmo que a minha fé seja uma fé fraca, mas se a minha fé ela está em Cristo, Cristo vai me salvar. Por quê? Porque a minha fé, a minha corda, ela está lá na margem, onde Cristo está. Agora, uma pessoa que tem uma fé forte, uma fé e tal, mas essa fé está ancorada em si mesmo, ela não se salva, não tem como. Então, uma fé pequena e um salvador grande é suficiente. Não precisa que eu seja grande ou que a minha fé, mas é importante o quê? A minha fé está no Salvador que é grande o suficiente para me salvar. Deu para entender? Tá, entendeu, né? Então, beleza. Então, a gente vai ler mais um texto, que eu botei quem para ler? Ah, era a mãe do Jean. Então, eu mesmo vou ler aqui, ó. Hebreus 11, cadê? Hebreus 11, 6. Olha só. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele se torna galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Olha só que texto interessante, né? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque para eu chegar perto de Deus, eu preciso crer que ele existe. Eu preciso crer que ele tem cuidado de mim. Eu preciso crer que ele sabe de todas as coisas, que ele veio ao mundo. Então, eu preciso crer que Deus existe. E outra coisa, que ele é galardoador, que ele é recompensador de quem o busca, de quem confia nele, né? Que ele sabe quem eu sou. Então, a fé, crer em Deus, não é uma coisa assim, vou fechar o olho, sei lá, um salto assim, não tem nada, vou dar um pulo no escuro, vou crer em Deus. Não. A fé não é saltar no escuro, né? A corda, ela está presa a um Deus bom. Então, o que é a fé? É a minha resposta a um Deus que se revela, né? Então, Deus se revela a nós através da sua palavra, através da pregação, através de muitas coisas. E a fé é eu crer nesse Deus, é eu segurar essa corda e crer que o quê? Que o meu caminho, todos nós, é como se nós estivéssemos realmente nesse barco que afundou. E esse barco, ele vai cair lá no abismo. Então, eu preciso urgentemente o quê? Segurar na corda que Deus jogou. Deus está lá na margem, do outro lado, e ele jogou a corda. A corda é o evangelho, é a palavra de Deus, é tudo isso que nós temos falado.
Então, quando eu creio, é quando eu seguro nessa corda, né? E aí eu me agarro nela com todas as forças. Não é porque a corda me salva, né? A questão não é a corda, a questão é quem está segurando a corda do outro lado. A questão é a margem, é a segurança, né? A corda é o meio com que eu me amarro à margem do outro lado, a Deus, né? Então, por que que Deus escolheu a fé como meio de salvação? Porque a fé não produz nada assim nesse sentido, né? A corda não produz nada. A corda só recebe, né? Assim como a fé só recebe a graça de Deus. Ele confia em Deus e ele recebe de Deus. E a fé, ela glorifica a Deus, né? A glória não está em mim, não é pelas minhas obras, não é por alguma coisa que eu faço. A fé está em Deus, que decidiu jogar a corda, que decidiu derramar da sua graça, né? E a fé, ela une eu, o pecador, ao Deus que é santo, né? Então, ela tem esse poder, não que o poder esteja nela, né? Mas em Deus que escolhe a fé como meio de nós sermos salvos, né? E aí, a próxima aula, a gente vai ver o quê? Se a fé é confiar e receber de Deus, como que isso aparece na minha vida, né? Como que essa fé vai se manifestar no meu dia a dia e nas coisas que eu faço, tá bom? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Como essa fé acontece no dia a dia, como ela se manifesta na minha vida. Beleza?